Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos na primeira leitura o começo do livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes faz parte de uma coleção de livros do Antigo Testamento, que é uma coleção conhecida como livros sapienciais, ou seja, livros através dos quais o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis apresentar os caminhos da sabedoria de Deus, os caminhos que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos trilhar para que possamos realizar a vontade de Deus, para que possamos realizar a nossa vocação à santidade, para que possamos realmente conquistar a salvação que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Como é importante sermos movidos pela sabedoria do alto. Todos nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos deste dom do Espírito do Senhor, o dom da sabedoria. E o livro do Eclesiastes, ele também apresenta estes caminhos da sabedoria de Deus. Porém, na primeira leitura, o autor do Eclesiastes começa dizendo o seguinte: vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui, ela significa algo passageiro, como se fosse uma fumaça. Não significa vaidade no sentido de uma pessoa que se arruma e alguém diz: nossa, você hoje está toda vaidosa, né? Não, não é isso. Não é esse sentido de vaidade. O autor do livro do Eclesiastes, ao colocar que tudo é vaidade, ele quer nos ensinar que tudo passa. Tudo passa. O que permanece? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13,
lá no Novo Testamento, ele fala do dom de Deus por excelência. Qual é esse dom de Deus por excelência? Não ouvi. Qual é o dom de Deus por excelência? É o amor, é a caridade. Então ele diz, ali na 1 Coríntios capítulo 13, tudo passa, somente o amor vai ficar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos trilhar os caminhos da sabedoria de Deus, tendo presente que nós precisamos focar a nossa vida, nós precisamos realizar a nossa caminhada, procurando centrar naquilo que é essencial. A única coisa que não passa é o próprio Deus. A única coisa que não passa é o próprio amor de Deus. O restante, tudo é vaidade. E é uma pena que, infelizmente, por causa do mistério do pecado que se manifesta nos nossos corações, é uma pena como, infelizmente, nós nos tornamos escravos de coisas passageiras, efêmeras, secundárias. Nós nos tornamos escravos de fumaça, de nuvem, coisas que com o passar do tempo se desfazem. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Nós precisamos renunciar à vaidade. Nós precisamos renunciar à vaidade. No sentido de colocar a nossa vida e o nosso coração centrados no amor do Senhor. É esse o ensinamento que a palavra de Deus quer nos dar no dia de hoje. Nós ouvimos no Evangelho que essa autoridade política, Herodes, o tetrarca Herodes, uma autoridade política ali em Jerusalém, ele ouviu falar de Jesus e estava interessado em conhecer Jesus, ver Jesus. Umas pessoas diziam que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos, que era Elias e assim por diante, ou algum dos profetas. Porém, essas respostas não deram nenhuma satisfação para Herodes. No fundo, irmãos e irmãs, Herodes, ele simboliza todo e qualquer ser humano que no fundo de seu coração busca o amor de Deus. Todo e qualquer ser humano que quer ver Jesus. Quem tem no coração esse anseio, esse desejo por uma vida plena, por uma vida feliz, no fundo, busca a Deus. No fundo, busca a Deus. Porém, as pessoas, infelizmente, se perdem por causa das vaidades do mundo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aqui nós vemos a importância do testemunho do santo cuja memória celebramos hoje, São Vicente de Paulo. Como eu disse, principalmente no século XVII, São Vicente de Paulo, que era um sacerdote, pároco, numa paróquia em Paris, na França, ele fundou uma congregação religiosa, os padres lazaristas, os padres da missão, comprometidos com a missão de anunciar a boa nova de Jesus Cristo e, sobretudo, a missão de testemunhar a fé pela prática da caridade com os pobres. Os homens e as mulheres do nosso tempo têm sede do amor de Deus. Amor de Deus que nós podemos transmitir com as nossas palavras. Amor de Deus que nós podemos transmitir falando de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Mas, sobretudo, o amor de Deus que deve ser testemunhado pela prática concreta de caridade. A promoção do bem, a promoção da justiça, na vida dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os empobrecidos do nosso mundo. É o testemunho que São Vicente de Paulo nos dá. Um homem da caridade de Deus, que procurou exatamente ir ao encontro desta sede que o coração humano tem
a sede do amor de Deus, testemunhando a caridade. Peçamos a Deus, pela intercessão de São Vicente de Paulo, que nós sejamos uma igreja do amor, uma igreja da caridade, que nós possamos realmente trilhar esse caminho da sabedoria de Deus, não nos prendermos às vaidades do mundo, não nos prendermos às coisas que são secundárias, mas procurarmos focar a nossa vida naquilo que não passa, que é o próprio amor de Deus. Centrados nesse amor, que Deus nos dê a graça de transmitir, de anunciar esse amor, de promover esse amor na vida dos nossos semelhantes, sobretudo os mais empobrecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.